Boa vontade. Fala, Carlos Eduardo, também. Olha, isso aqui é Carlos. Eu? Os assinais. Licença de presença. Tá certo assim ou não? Tá certo assim? Tudo bem, Fala dele lá, trabalhador. Senhores do Conselho, fala, Caboré. Tudo bem? Você acabou recuperando a fazenda? Não, ainda não. Estou vendo lá, eu mandei duas tropas do exército para lá. Saí da fazenda do Solicito ao senhor secretário Estou trazendo um documento a seu aí, acessar a esse teu tá te verificação da devendo presença um dos senhores documento aí. parlamentares. senhores vereadores, Tenório, Arlete, Carlos, Ismael, Jair, Marco Porta, Maurício, Natal, Olívio, Savazzi, Paulo Félix, Paulo Silas, Caboré, Walter Paulo e Eloy na mesa. Agora, senhor presidente. Havendo o número legal, declaro aberta a sexta sessão ordinária do segundo período legislativo da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Taboão da Serra, aos 26 dias do mês de março de 2002. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a todos para que de pé observemos um minuto de silêncio nos termos regimentais em memória de Cristo. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da quinta sessão ordinária, segundo período legislativo da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Taboão da Serra. Aos 19 dias do mês de março de 2002, nessa cidade, no prédio onde funciona o Poder Legislativo na Sala de Sessões de Sumari, foi realizada a quinta sessão ordinária da Câmara Municipal sob a presidência do vereador Paulo Souza Félix e secretariada pelos vereadores José Luiz Eloy e Arlete Silva, primeiro e segundo secretário da mesa. Pelo livro de comparecimento, constatou-se a presença dos vereadores senhores Antônio Carlos Tenório, Arlete Silva, Carlos Andrade, Ismael de Macedo, Jair Cardoso, José Luiz Eloy, Marco Antônio Porta, Maurício André, Natalino José Soares, Olívio Nobre Filho, Olívio Savazzi Júnior, Paulo de Souza Félix, Paulo Silas Avair de Melo, Valmir Bandeira e Walter Paulo de Oliveira. Às 18 horas e 26 minutos, teve início a sessão com a observância de 1 minuto de silêncio, conforme a determinação do regimento. O senhor presidente recepcionou todos os presentes agradecendo a presença dos ministros e de membros da imprensa escrita municipal e regional, assim como personalidades políticas e líderes comunitários. Foi feita a leitura da ata da sessão anterior, a quarta sessão ordinária, que, colocada em discussão, ninguém se manifestou, colocada em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Em obediência ao artigo 52 seguintes do livro regimental, o senhor presidente remeteu à Comissão Permanente o projeto de lei 19 a 25 de 2002, após a leitura dos mesmos por parte do senhor primeiro secretário. Ainda conforme a determinação regimental, o senhor presidente solicitou a verificação de eventuais inscritos na Tesoura Popular. Houve a utilização da palavra pelo munícipe inscrito em livro próprio para este fim. Conforme determinação regimental, foi feita a leitura do material do expediente, que encontra-se melhor descrito e caracterizado no anexo à presente ata de relação do material do expediente, quinta sessão ordinária. Foram unanimemente aprovadas as indicações de números 99 a 118 de 2002 em bloco. Não foram apreciados requerimentos por falta de tempo hábil para tal. Às 20 horas e 35 minutos, houve pausa para o intervalo regimental, com reinício a 21 horas e 10 minutos. Com idêntica à presença do expediente constatada pela chamada nominal. Sobre os projetos constados no edital e ordem do dia, recaiu o pedido de vista pelo prazo de 5 dias, acolhido tal pedido pelo plenário. O senhor presidente agradeceu a presença de todos
e às 21h12 declarou encerrada a sessão. Para constar, eu, José Luiz Eloy, primeiro secretário da mesa, mandei lavrar a presente ata e eu conferi que após lida e aprovada, será devidamente assinada pelos membros da mesa presente. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação. Favoráveis permanecem como estão. Aprovada por unanimidade a ata da sessão anterior. Queremos registrar a presença da nossa imprensa municipal e regional. Márcio Canciano, do Jornal Atual, muito obrigado pela presença. Gerson e Hamilton, do Jornal dos Municípios, muito obrigado. Samuel Caetano, jornalista, muito obrigado. E Nerian Barbosa, do Jornal Conexão, muito obrigado pela presença. Queremos registrar ainda que amanhã, dia 27 de março, é aniversário da nossa querida professora Vani Fenólio. Parabéns aqui por parte de todos os vereadores presentes a esta sessão. Queremos registrar ainda a presença do Zé Carlos, diretor da prefeitura, do nosso querido amigo Davi, que é o feliz ganhador de uma viagem a Paris, sorteada lá no último sábado, lá no Shopping Itabuão. Davi está fazendo um curso intensivo de francês, ali no Pachá. Queremos registrar ainda a presença de lideranças aqui de várias comunidades, que vamos anunciar aqui no decorrer dos trabalhos, e também do ex-presidente desta casa, o vereador, atual secretário municipal de governo, Salvador Vicente Grisalho. Muito obrigado, Salvador, pela presença. Consulte seus secretários, temos inscritos para a tribuna popular. Primeira inscrita, a senhora Maria Cícera. Você dá a palavra ao orador inscrito. Você dá a palavra, não estando presente. Peço ao seu secretário que se ainda temos oradores inscritos para a tribuna popular. Senhor Paulo Brito. Você dá a palavra ao senhor Paulo Brito. A senhoria tem 5 minutos para usar a palavra nos termos regimentais. Obrigado. Boa noite, digníssimos vereadores, plateia distinta e profissionais da imprensa. Eu estou aqui em nome de todos os artistas do Taboão, dos atores, dançarinos, músicos, para agradecer à imprensa pela divulgação do que tem acontecido em nossa cidade, que é a Paixão de Cristo que acontece sexta-feira agora, mas sobretudo o Taboate que está rolando e está acontecendo já tem alguns dias. Em especial também gostaria de agradecer em nome do vereador Antônio Carlos Fenólio, que foi o criador desse projeto, e é algo que tem se desenvolvido com tamanho desejo de se mostrar, de falar, de expressar aquilo que a gente tem de melhor. E eu estou aqui em nome dessas pessoas. Só que o nosso Taboate está acontecendo algo que está sendo um desafio para a gente, mas é uma coisa constante que tem acontecido todos os dias de espetáculo. O Big Brother, a Casa dos Artistas, tem sido mais forte. Então, a gente tem tido ótimos espetáculos, temos tido ótimas apresentações, concertos, palestras, mas o número de pessoas ainda não é tão grande como o público hoje aqui presente. Então, há a necessidade de que a gente divulgue isso, de que a gente leve, de que a gente espalhe. O Taboate, ele deu um tempo ontem e volta no dia 2 com o espetáculo de teatro Sacra Folia da Oficina de Teatro Hugo Arduino, direção do Sérgio Carozzi. No dia 3, o espetáculo de teatro Somos Todos, do Jardim da Infância, de Domingos de Oliveira, Oficina de Teatro da Casa de Cultura, direção do Luiz. E o espetáculo no dia 31, às 8 horas, Uau, de José Antônio de Souza, direção Ivan Salles, um trágico. Então são as últimas três peças que voltam então a partir do dia 2, e eu convido todos que estão aqui presentes para que possam prestigiar o Taboate, que fica aqui no Semur, aqui na praça, aqui, então bem perto e acessível para todos.
às 8 horas. O professor está perguntando aqui as horas, então às 20 horas todos estão convidados. E eu trago um texto do Solano Trindade, que talvez seja uma manifestação de todos que estão ali preparando algo para a cidade, estão lutando, estão nessa luta incansável que é a cultura. Solano Trindade, ele fala o seguinte: trem sujo na Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, 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 tem gente com fome. Estação de Caxias, de novo a correr, de novo a dizer: tem gente com fome, 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 tem gente com fome. Vigário Geral, Lucas, Cordovil, Brás de Pina, Penha Circular, Estação da Penha, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Carlos Chagas, Triagem, Mauá, trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tantas caras tristes querendo chegar em algum destino, querendo chegar em algum lugar. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando vai parando lentamente, começa a dizer: se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Mas o freio de ar, todo autoritário, manda o trem calar. Obrigado. Câmara Municipal também é cultura. Taboarte. Eu sou o seu secretário, ainda temos oradores inscritos. Sou Edivaldo dos Santos. Concedo a palavra ao senhor Edivaldo por 5 minutos nos termos regimentais. Obrigado, presidente Paulo Flex. Público presentes, muito obrigado. Os vereadores, seus pares, muito obrigado. Meu nome e o nome do meu povo, eu trouxe só uma palavrinha só para um vereador, que é a autoridade máxima da nossa cidade. É o vereador Carlos Andrade, que falou para nós todos dessa Câmara. E muita gente que não estava aqui ficou sabendo. Irati, a comunidade do povo da ML e quase todo mundo do Trianã. Infelizmente, nós fizemos a conta, são 2.400 pessoas. Eu quero perguntar para esse vereador, como ele foi uma pessoa de comunhão de bem, nunca passou fome. Infelizmente, eu queria agradecer a ele, que ele teve muita sorte, porque qual é o bairro de Taboão da Serra que não tem gente pobre, né? Mas eu quero também que, infelizmente, que meu nome, eu não dei meu nome para o povo, mas tem muita gente que não me conhece, eu sou baiano, mas infelizmente, meu nome é Edivaldo Leandro dos Santos, não ganho nada para vir falar aqui, não ganho nada para ajudar o povo. E outra coisa, eu achei muito importante ele falar uma frase aqui, que essa cultura de um homem ser vereador, uma autoridade máxima, ganha, infelizmente, essa caixinha que ninguém queira saber quanto ganha o vereador. É só uma contribuição que ele falou. Tudo bem. Lá no nosso setor de Jardim Pirajussara, todo mundo sabe aqui em Pirajussara, que nós temos mais de 30 pessoas que estão precisando arrumar emprego, mais de 300. Nós estamos com a comunhão de bem, graças a Deus, fazendo curso, hoje, ontem, inteiro 8 dias, e tem um ônibus pago, o povo fazendo curso na cidade, de 240 pessoas fazendo curso. E quem quiser ver, está lá de Júnior Rio Vieira, a comunidade. Infelizmente, nós vamos empregar muitas pessoas. Infelizmente, o prefeito aí vai empregar muitas pessoas. Mas eu vou encerrar por aqui, porque, infelizmente, vai vir 2 ônibus de pessoas para falar com esse vereador. Ele pode se prevenir, porque ele vai ter que ter uma resposta para se defender, porque não é eu que vou mandar o povo vir, não, sabe?
É o povo que quer vir falar com ele. Então, não sei se é aqui na Câmara, não sei se é no gabinete dele, eu sei que vai vir essas pessoas. Agora, infelizmente, ele dizer que a sopa que é dada na Irati, lá na ML, só serve para porco, eu não cheguei a provar da sopa, não deixei firmar a sopa. Essa sopa é dada por uma quarta empresa nacional que está formada dentro da Taboão da Serra. E outra coisa, eu quero dar meu agradecimento para o povo do SEMU, que são um povo informado, tudo de categoria, tudo trabalhador de categoria, que ele não tem nada a ver, a prefeitura não tem nada a ver com essa sopa, e essa sopa é dada pelas empresas nacionais. E outra coisa, o povo do SEMU está com o meu abraço. Deus obrigado a vocês por atender esse povo pobre. E outra coisa, não só se abraça pobre não, vereador, se abraça rico e pobre. E outra coisa, lá em nossa rua, em nosso bairro, tem uma presença do vereador Natal, que Deus te ajude, e doutor Maurício, que passa de vez em quando. Quando a gente ganha voto, tem que se mostrar também passando na rua para o leitor ver, ó, o vereador fulano de tal. E ninguém vê. Olha, eu preciso de ter um pouco de calma, porque o povo pede. Cadê os vereadores? Eu digo, um dia ele vai se apresentar. Muito obrigado. Faça a leitura do material do expediente. Relação do material do expediente, da correspondência recebida do Executivo. Ofício 523/1, encaminhando exemplar da Lei 1400/2001. 535/01, encaminhando exemplar da Lei Complementar 84/2001. Ofício 1541/2001, nos encaminha exemplar do Decreto 122/2001. Ofício 54/2002, nos encaminha exemplar da Lei 1408/2002. Ofício 55/2002, nos encaminha exemplar da Lei 1409/2002, que cria o programa de Taboão de Sinal Verde para a Educação Ambiental. Ofício 57/2002, nos encaminha exemplar da Lei 1411/2002, que dispõe sobre a campanha de alerta de perigos ocasionados pela utilização do oceano. Da correspondência recebida de diversos. Ofício da Implanta, que solicita informações de leis aprovado em 2001. Ofício da Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho, que traz índices colhido pelo IBGE em 1991 e 2000. Da correspondência pedida. Ofício 13/2002, especial ao excelentíssimo senhor senador José Serra, convidando-o a participar da sessão solene entrega do título de cidadão taboanense. Projetos de lei ordinária apresentados. 26/2002, de autoria do vereador Maurício André, dispõe sobre oferece incentivo às empresas e pessoas físicas que transformarem terreno e construções abandonadas em creche ou outros equipamentos comunitários. Minhas comissões. 27/2002, de autoria do vereador Maurício André, dispõe sobre cria linha especial de transporte coletivo em micro-ônibus adaptada para usuários de e deficientes pagantes. 28/2002, de autoria do vereador Maurício André, dispõe sobre a doação de sangue para abater infrações, de trânsito no âmbito do município de Taboão da Serra. Minhas comissões. O que é essa? Eu não entendi sobre o que é? Bater? Não, deixa eu ver. Senhores parlamentares, Oi. nós temos aqui as indicações de 119 a 137, é um pedido do nosso vereador Alex Silva, que faz o encaminhamento para a votação em bloco das indicações. Consulta plenário. Não havendo óbice, estão em discussão as indicações de 119 a 137. Em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovados. Peço ao senhor secretário para que faça a leitura dos requerimentos constantes da pauta. Requerimento 146/2001, vereador Maurício André requer a presença da Secretaria da Saúde do município para explanação referente à área de saúde do município. Secretária de Saúde. Está em discussão.
Em votação. Favoráveis permanecem como estão, contrários queiram manifestar-se. Quatro votos contrários. Por 4 votos favoráveis, 10 votos contrários, está rejeitado o requerimento 146. A declaração de voto do vereador Maurício. Doutor Maurício, Vossa Excelência tem 5 minutos para a declaração de voto nos termos regimentais. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa presente, plateia. Bom, nós fizemos um requerimento o ano passado. Esse requerimento é de setembro do ano passado. Ele diz, nós queríamos informações aqui em plenário da secretária de saúde, doutora Maria José de Albuquerque, para fazer uma explanação de como anda a saúde do município. Quais são as metas, quais são os planos, quais são os programas de saúde que teria em Taboão da Serra naquela época e a programação, que nós estávamos para votar um orçamento na época, e quais seriam os programas para o ano de 2002. Se haveria melhora da saúde do município, se haveria alguma construção de algum posto, quer dizer, aquele vereador, ou era uma audiência pública, ou a plateia, quem quisesse participar, poderia fazer qualquer pergunta para a secretária para se ficar informado sobre a saúde do município. Infelizmente, senhores, como vocês acabaram de ver, o requerimento foi votado contra e ele perdeu a razão de ser. E nós, como munícipes, ficaremos sem nenhuma informação a quanto anda a saúde de Taboão da Serra. Infelizmente, Taboão da Serra, pelo que nós temos visto, pelo que nós temos observado, a saúde não anda nada boa. Seja pelo número de pessoas que nos procuram para atendimento médico, seja por aquelas pessoas que eu encaminhei para o serviço público e não foram atendidas. Inclusive ontem, esse requerimento é de setembro do ano passado. Inclusive ontem eu estive conversando com uma enfermeira, se não me falha a memória, chamada Cida, do pronto atendimento da Toco, e não tinha médico de manhã na Toco ontem de manhã. E a pessoa foi passar em consulta lá, imediatamente não tinha médico, foi na antena da capital, a fila era muito grande, ela foi me procurar no consultório. Eu peguei o telefone e liguei para o senhor Kleber, ele, que é o chefe, ele não estava presente. E o senhor atendeu primeiro? Eu atendi, certo? Eu telefonei para o Kleber, ele não estava no momento. Eu telefonei para Maria José e Alice, eles saíram para... Nós podemos tratá-la assim porque somos colegas. Alice era secretária. Isso. Tem poesia. Isso. Então, não estava presente naquele momento, e eram 12 horas e 10 minutos, a secretária, a sua auxiliar, o chefe do posto de saúde, e não tinha médico para atender. Foi atendida a criança, não há problema nenhum, certo? Mas isso aqui é um caso que eu estou contando de ontem, e o requerimento é de setembro. Nós não queremos saber de casos isolados. O que nós queremos saber é se a saúde da cidade está boa ou não está boa. Nós queremos saber... Não está boa. Isso, então, a senhora cobre dos vereadores que votaram contra a presença da secretária aqui na tribuna, aqui no plenário da Câmara, porque nós queremos perguntar para ela por que a demora de fazer um ultrassom, qual a demora de fazer um Papa Nicolau de uma gestante, de uma paciente, qual é a demora do pré-natal, por que essa demora de marcar uma consulta a cada 3, 4 meses com um especialista. Essa era a preocupação apenas do requerimento. Se as pessoas acham que a saúde está boa,
porque o secretário de saúde do estado de São Paulo, que também é governo PSD, ele coloca as metas, certo, do governo, e expõe publicamente as metas, e está comigo aqui, são 30 e poucas páginas, que eu fui buscar na Secretaria Estadual, para avaliar se as metas estavam sendo cumpridas ou não. Aqui nós, infelizmente, não temos informações e não podemos brigar pela saúde da população, porque infelizmente, escondido todas as informações e não há transparência administrativa na saúde do município. Então, senhores, infelizmente, mais um requerimento foi rejeitado nessa Câmara, que queria somente informações. Nós não queríamos colocar ninguém contra ninguém aqui, não queríamos fazer nada contra nada. Apenas que a secretária, que está fazendo, segundo a administração, uma ótima, está à frente à Secretaria de Educação, que ela vem aqui e expõe, da Saúde, ela vem aqui e expõe os motivos e os planos e as metas para o ano de 2002. Obrigado, senhor. Solicito ao senhor secretário para que faça, pela ordem, a declaração de voto. Vossa Excelência tem 5 minutos nos termos do regimento. Presidente, vereadores, público, imprensa presente, quero saudar a toda a imprensa com meu boa noite. E não poderia vir a essa tribuna para nós que estamos aqui, que votamos a favor dessa indicação do Dr. Maurício, que é um médico e que sabe com certeza como anda a saúde da nossa cidade melhor que qualquer um de nós, porque da saúde nós a utilizamos e raramente somos atendidos. Da saúde, vocês que são mães, vocês que são da periferia, que sabem quando levam seus filhos lá, quase sempre se deparam com a falta de médicos e quase sempre vocês ficam numa fila que chega a ser muito doída para aquelas pessoas que ficam em pé nos postos de saúde, para aquelas pessoas que sabem realmente o quanto o médico tem sido desumano com a população de Taboão da Serra. Desumano porque não ganha maus salários. Desumano porque tem a obrigação de tratar bem o povo. Foi para isso que estudou. Foi para isso que fez um juramento quando se formou. Mas infelizmente a realidade que nós estamos vendo nos postos de nossa cidade, principalmente nas unidades básicas de saúde, o desrespeito com a população é algo que chega a ser vexatório. A maioria das mulheres que passam por exames e que precisam de um médico ginecologista, que precisam de um exame Papa Nicolau, demoram 3, 4, 5, 6 meses. O nosso prefeito é um médico, e por ser médico, ele deveria ter um cuidado especial com nossa saúde. Nós não vemos a essa tribuna aqui, nós não vemos a essa tribuna para estarmos aqui nos degladiando, em hipótese alguma. Eu quero falar para vocês que sabem a realidade da saúde do nosso município, o quanto deixa a desejar. Porque a função de nós, vereadores, quando ocupamos essa tribuna, é a de fazer denúncias, desde que chegue às nossas mãos. E com todo respeito, senhor Edivaldo, quando o senhor ocupa dessa tribuna, e o senhor pode solicitar uma fita aqui, este vereador que vos fala jamais falou que o povo merecia lavagem. Pelo contrário, a comida servida, senhor Edivaldo, e depois eu vou passar para suas mãos, senhor Edivaldo, a carta da comunidade do Jardim Trianon, e eu quero passar para a imprensa dessa cidade, para que quando vocês constatarem uma denúncia feita desta tribuna, vocês possam apurar. Senhor presidente, eu gostaria que fosse garantido a declaração de voto, que é referente à saúde. Quero atender a questão de ordem, do ilustre vereador Alex Silva,
para que o vereador Carlos Andrade se atenha à questão da declaração de voto relativa à saúde. Como é a saúde, presidente, tem tudo a ver, porque a saúde está ligada intimamente com a condição de alimentação do nosso povo. E nós sabemos muito bem das necessidades que o nosso povo passa. E nós sabemos mais ainda da contribuição que as empresas dão na cidade na questão da sopa. Mas nós também sabemos, e eu trouxe aqui essa tribuna e tenho aqui para a imprensa, para a grande imprensa, a cópia da carta denúncia, que depois todos vocês vão receber, feita por moradores do Jardim Trianon. Voltando à questão da saúde, senhor presidente e demais pares desta casa, público e imprensa presente, nós temos que se deparar principalmente com a questão dos postos de saúde. Por favor, por favor. Gostaria que o tempo fosse adequado, presidente. Para a grande imprensa, eu gostaria que fizessem uma grande volta nessa cidade, nos postos de saúde e nos lugares onde se mexe com saúde da nossa cidade. Porque só vocês que têm o poder da caneta na mão, que têm a verdade dos fatos e têm o compromisso de levar para cada população, para cada habitante, a seriedade da informação, é que podem levar essa informação. O descaso da saúde pública, a falta de vergonha na cara das pessoas que comandam a saúde em nossa cidade, principalmente as pessoas que recebem, que eu vou passar aí para a imprensa também, R$650 mil, 0,75 reais e 48 centavos por mês, que foi o repasse do SUS, referente principalmente ao mês de abril de 2001, ao mês de junho de 2001, julho de 2001, agosto de 2001, setembro de 2001, e nós se deparamos com mais de 3 milhões de reais que veio para a nossa cidade. São 3 milhões de reais que poderiam ser investidos na parte da saúde, que poderiam ser investidos no conceito de raio-x, nos medicamentos dos postos e entre tantas coisas. Não é CAP que vai me tirar da minha direção. Não é a turma do Lurite que vai tirar da minha direção. Nós temos uma obrigação nesse parlamento, que é a obrigação de informar. E eu faço questão de passar para vocês da imprensa, para que vocês tenham a veracidade desses dados. É com muito pesar, senhor presidente, que nós aqui dessa tribuna que temos o dever e somos responsáveis. Podemos cometer erros, mas quando um vereador comete erro, ele tem que ter a humildade de vir aqui e se desculpar. Eu não venho aqui porque eu não cometo erro. Eu procuro me alicerçar em fatos para trazer aqui uma palavra verdadeira. E está aqui na imprensa que eu vou passar para vocês no final dessa sessão os mais de 3 milhões de reais que Taboão da Serra recebeu no ano de 2001. Aonde foi parar, só Deus sabe. Obrigado, presidente. Está com a palavra o ilustre vereador Valmir Caboré Bandeira. Valmir Caboré Bandeira tem a palavra por 5 minutos nos termos regimentais. Tem a palavra o vereador Valmir Caboré Bandeira. Eu deveria colocar uma perua extra com filé mignon pra gente. Senhor presidente, caros companheiros vereadores, imprensa, público presente. Companheiro Osvaldo, baiano de Jacobina, eu tenho muito orgulho de você, porque você, como eu, também veio para São Paulo para lutar pelos seus direitos, pelos direitos demais. Então, independente de você falar bem ou não, você é um baiano de fibra e por isso você merece meu respeito.
Eu não vou ficar aqui entrando nas picuinhas e nas coisas miúdas, porque eu tenho proposta de engrandecer Taboão da Serra, e por isso vim de Caculé, lá na Bahia, para fazer de Taboão da Serra uma Taboão da Serra digna de se viver. Eu gostaria de dizer às pessoas aqui o seguinte: doutor Maurício, com todo o respeito que tenho pelo senhor, eu acho que ao invés, doutor Maurício, das críticas e das picuinhas, das questões que eu estou falando com o médico de moral elevada, nós deveríamos estar discutindo coisas melhores. Que o senhor fizesse palestra nas escolas para mostrar para as mães como fazer o exame do colo do útero para evitar o câncer. O governo do PSDB está aí fazendo grandes propagandas contra o câncer de mama. O que nós precisamos discutir, e o senhor como médico, eu lhe proponho que faça uma discussão ampla no sentido de fazer com que as pessoas se eduquem para melhorar a saúde. Agora, o que não pode é o senhor fazer crítica à secretária da saúde, a sua colega, doutora Maria José, que é uma secretária, e eu vou lhe falar mais, tá? Que tem um elo de ligação muito grande com o doutor Nassimi. E Taboão da Serra, doutor Maurício, talvez seja porque eu sou há pouco tempo de Taboão da Serra, nós não tínhamos leito hospitalar, não. Hoje se faz, inclusive, operações de coração em Taboão da Serra. E a saúde vai melhorar. Eu quero avisar para as pessoas lá da região do Irati que logo nós teremos um posto de saúde lá na região do Jardim Salete. A construção vai começar esse ano. Então eu proponho que, ao invés de agora é um momento fácil de se fazer discursos, né, discursos demagógicos, que nós, porque está vindo as eleições, que a gente discuta com a comunidade, mas no tete a tete, reúna as pessoas nas igrejas, na comunidade, para falar de saúde. Não usar esse discurso baixo, rasteiro, contra qualquer administração que seja. Prova disso está preocupando muita gente, porque Taboão está crescendo. E garanto a vocês que neste mandato, neste governo, vai crescer muito mais. Isso mesmo! Outra questão que eu gostaria de colocar aqui é o seguinte: tem gente que não sabe. O meu sindicato, o Sindicato dos Metalúrgicos, no passado conversou com a Schenck do Brasil, que hoje lá é Grey Valley. Nós estamos conversando com a Multiforja. Nós conversamos com outras empresas da região, com a Metre, para que fosse fornecido a sopa às pessoas. A Multiforja ainda não está fornecendo, mas nós estamos discutindo com a Multiforja. Por favor, pessoal, por favor. Eu estou querendo colocar aqui o seguinte: eu não quero discutir aqui coisas miúdas, pequenas, não. Eu quero discutir aqui, doutor Maurício e companheiro Carlos Andrade, eu quero discutir aqui o seguinte: que nós, ao invés de fazer qualquer tipo de crítica, procuramos o shopping, procuramos o Walmart, procuramos o Carrefour e outras entidades para ajudar as comunidades mais carentes. Essa é a nossa proposta. O companheiro lá disse o seguinte, que está se fazendo curso. Eu acho que tem que fazer mesmo, companheiro. Faça. E eu quero lhe fazer mais uma proposta. O Sindicato dos Metalúrgicos lá na Vilhaz está dando curso de alfabetização. Eu gostaria que você, conterrâneo, levasse as pessoas com menos grau de escolaridade para aprender, que não é meia dúzia de discursos de pessoas sem conhecimento de Taboão da Serra que vai nos calar. Muito pelo contrário. Dá de parabéns às pessoas que aqui vieram. E esse vereador, em nome da administração, até como líder da bancada do PSDB, representando aqui a bancada, até como líder do prefeito, independente da sopa ser boa ou ruim, eu sei que ela é boa, nós vamos continuar procurando as empresas para que dê mais sopa às pessoas. Essa é a nossa questão. Obrigado. Vereador Natal tem a palavra por 5 minutos para a declaração de voto. Aí eu vou informar
Senhor presidente, nobres vereadores, imprensa presente, senhoras e senhores, eu quero aqui, em primeiro lugar, companheiro Paulo Félix, faltei na reunião do hoje domingo, motivo de um acidente que aconteceu, não pude estar presente. Mas eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer pelo reconhecimento, companheiro Edivaldo, companheiro de tantas lutas, já há quase 20 anos que a gente se conhece, e sempre vendo o trabalho de Edivaldo ali no Trianon. E a gente vem acompanhando esse trabalho há muito tempo. Agora, Edivaldo, a importância é de você ter em mãos o que você tem hoje. Porque há 6 a 7 anos atrás, eu lembro, quando o Maurício Souza fala de saúde, apenas o CSU, aquele postinho de saúde, e o restante nós tínhamos que levar para o Hospital das Clínicas, ou em outros lugares aí. Por quê? Aquela administração naquela época, Carlos Andrade, fala tanto de saúde hoje junto com o Maurício, e não tinha nada no nosso município. Eu vi o sofrimento que a gente tinha de levar as pessoas fora do município. E muitas vezes, Maurício, eu fico observando você como médico, as coisas mínimas que você pega e faz dessa coisa uma grande tese. Não sei o que você entende no seu pensamento. Por quê? Eu visito por nós os postos de saúde e pronto-socorro, permanente os finais de semana. Um acidente aconteceu no final de semana, onde chamei a ambulância e graças a Deus conseguimos remover o pessoal com poucos minutos do atendimento. Isso não tinha, minhas pessoas. Isso não existia. Agora, hoje o cidadão fala aqui, só não dá para acreditar, porque é o seguinte, pedir determinada informação, por que votei contra? Porque como vereador ele pode falar direto com a secretária. Eu faço isso porque também tem direito de fazer. Então, Maurício, infelizmente, tem condições de você chegar na secretaria, que secretaria você não é impedido de jeito nenhum. Porque eu não tenho conhecimento que foi impedido, algum vereador foi impedido de ir na secretaria, porque até hoje, graças a Deus, não fui. E a secretária tem feito o possível. E quando você fala do secretário do PSB de São Paulo, eu quero dizer a vocês, vai fazer uma visita por 5 minutos no Hospital de Campo Limpo. Vai fazer uma visita no Hospital de São Paulo, Maurício. E verifique o que acontece na nossa região. Porque, infelizmente, nós não podemos negar saúde ao Imbu, a Itapecerica, outras pessoas, até de São Paulo, Campo Limpo, pegou a nossa cidade. E você vem aqui, Maurício, desculpa fazer demagogia, tem coisa que não pode ser feita, e você acaba usando determinadas pessoas que, infelizmente, não pode ser feito e você faz. Agora, companheiro Carlos Andrade, quando você estava do lado da gente, era uma maravilha, o prefeito era uma maravilha, e eu quero fazer uma colocação aqui. Você mesmo chegou para parabenizar determinados trabalhos, o trabalho social. E eu agradeço a Deus e as empresas que têm trabalhado em parceria com a prefeitura, porque eu tenho acompanhado, não agora, há 3, 4 anos atrás, quando a perua já encostava, principalmente ali na rua Donária Moura de Freitas, na Irati, no Trianon, em vários lugares de Taboão da Serra, e vi a felicidade daquelas pessoas. É verdade. Porque eu conheço uma pessoa que leva na casa dele, e estava desempregado, e ele agradecia com 5 crianças daquela sopa. Quando ele não precisou mais, ele não buscou a sopa. Mas a sopa atendeu a necessidade. E parabéns à Secretaria do Bem-Estar Social. Parabéns à administração do prefeito Fernando Fernandes, porque adotou parceria com as empresas. E essa parceria eu conheço como o senhor conhece também. E eu quero só falar, não tenho como lavar, mas tem com uma sopa, com nutrição, porque tem nutricionista essas empresas que enviam essa sopa. Com certeza. E é reconhecida a sopa. Nunca, jamais eu poderia estar brincando contra. Eu não consideraria essa sopa como lavagem, mas considerava essa sopa como uma necessidade que está suprindo as famílias e as crianças que estão da terra. Então, eu quero aqui agradecer mais uma vez a empresa e a Secretaria do Bem-Estar Social pelo trabalho que vem fazendo, e a administração do prefeito Fernando Fernandes, por todo o respaldo dessa Câmara Municipal. E tem o meu respaldo, e por isso eu votei contra
esse pedido e essa crítica que faço, porque, dizer a verdade, tenho certeza que eu estarei sempre, não importa partido político, não importa ser oposição, mas dizer a verdade, eu estarei dando meu voto favorável e essa contribuição. Muito obrigado. A presença do Manuel do Balcão de Anúncio. Muito obrigado pela presença e também do nosso poeta regional Mané do Café. Muito obrigado pela presença. Solicito ao secretário para que faça... Senhor presidente, pois não? eu gostaria de pedir preferência no requerimento 008/2002 e 021/2002 do nobre vereador professor Antônio Carlos Tenório. Pedido de preferência, a declaração de voto, concede a palavra ao vereador Paulo Silas. Vossa Excelência tem 5 minutos para a declaração de voto. Digníssimo público presente nessa sessão, nobres edis, mesa diretora desta casa. Mais uma vez, nós temos que lamentar a rejeição de um requerimento desta Casa de Leis e observar a declaração de voto de alguns vereadores. Por exemplo, o vereador Natal diz que vai direto à secretária. O vereador Caboré convoca para que o povo discuta. Essa casa tem uma comissão de saúde. Eu não tenho nenhuma notícia de nenhuma audiência pública da Comissão de Saúde da Câmara para fazer uma avaliação da saúde do nosso município. Esse discurso de dizer que Taboão atende Campo Limpo, que atende Imbu, ele recebe por pessoa atendida. Se uma pessoa é do Taboão ou do Imbu, seja de onde for, fez o registro, a cidade recebe o dinheiro. E quanto mais atende, mais recebe. Agora, se o repasse não é suficiente, cabe o debate político, nós debatemos isso há muito tempo, da verba da saúde. E eu vejo nessa Câmara Municipal que toda vez que se debate saúde, se esconde atrás do hospital regional. E querem taxar o hospital regional como tendo um pai único. Quando a luta do hospital regional começou exatamente no Jardim Trianon, na comunidade católica, quando reivindicava um movimento popular para a instauração de um hospital na nossa região. E os políticos da cidade, que tinham sensibilidade e continuam tendo sensibilidade, acabaram aderindo à reivindicação popular e acabaram engrossando aquela luta que nasceu naquela comunidade do Jardim Trianon. Portanto, hoje, para mim, o discurso do hospital regional é vazio, porque aquilo lá não tem pai. Aquela luta começou há muitos anos, teve um começo, teve um meio e teve um fim. E tinha que ter um governante para ter o fim. Todos lutaram. Então, quem acha que é o dono da verdade, pode sonhar. O dono da verdade é a população que continua sofrendo com a saúde, mesmo com o hospital regional. Muito embora nós tenhamos que reconhecer que muito se avançou nessa questão da saúde em todos os governos que passaram, mas que hoje nós precisamos ter um debate sério, porque se o município não pode arcar com a saúde, muito bem, nós temos que somar força para cobrar das autoridades. Nós devemos cobrar das autoridades estaduais e federais para que nos dê um aporte maior, porque nós fazemos parte da grande São Paulo e onde nós temos uma densidade demográfica muito maior que outros municípios. Então é essa a intenção do requerimento do vereador, de saber qual é a verba que se tem disponível, qual é a prioridade de aplicação para o município de Taboão da Serra. Por exemplo, vereador Natal que diz que está com a secretária de saúde todo dia. Vereador Natal, qual é a causa morte de Taboão da Serra? O que se incide maior mortalidade em Taboão da Serra? Eu acredito que o senhor não sabe, porque eu não sei também. Isto, na verdade, nós precisaríamos saber.
Que tipo de remédio e medicamento se compra mais na cidade? Vossa Excelência não sabe e eu não sei. Por isso que o requerimento pedia a secretária aqui, exatamente para o Poder Legislativo, conhecer. Não é querer defender que tem fila ou não tem fila. Se você quer ver pessoas mal atendidas, vereador Natal, o senhor está convidado a sair comigo a qualquer dia e nós vamos ao posto de saúde, qualquer hora que o senhor quiser, e nós vamos lá. Não vamos nos identificar como vereador e vamos conversar com as pessoas da fila. É simplesmente isso, vereador. Nós temos que ter aqui uma postura crítica. Se as coisas não estão boas, o parlamento tem a obrigação de debater a saúde para melhorar. Se há algo bom na saúde, nós temos que ressaltar. Por exemplo, existem alguns exames realizados aí no hospital regional, que são exames de ponta, de primeira tecnologia, que as pessoas são atendidas, que não existiam isso na nossa região. Existem políticas positivas de saúde, com certeza, mas será que nós vamos esconder atrás das políticas positivas para tentar avançar a política de saúde do nosso município? Então esse requerimento tinha esse objetivo muito claro de debater com a secretária, porque se todos dizem que a saúde está boa e tem reclamação, é sinal de que a secretária não precisa apoio político desta Câmara, porque ela sozinha está resolvendo o problema da saúde da nossa cidade. Então, na verdade, a Câmara Municipal tem que se preocupar, tem que chamar essa comissão de saúde, que acho que é o vereador Ismael que faz parte, o vereador Maurício e, se não me engano, o vereador Fenólio, para analisar a saúde. De repente, essa comissão pode trazer dados positivos para apresentar à Câmara e acabar com essa história que fulano foi mal atendido, que ciclano foi mal atendido, que está em um caso isolado. Nós precisamos saber. Por exemplo, eu gostaria de saber o que é a incidência. Eu já vi aqui em Taboão campanhas sobre a hipertensão, por exemplo. Eu já vi campanhas em Taboão da Serra com a questão da diabetes. Hoje nós sabemos que numa cidade que nós moramos, a diabetes sobre o estresse é a doença que está mais incidindo sobre o povo brasileiro. E essa doença incide sobre pessoas acima de 50 anos que não adquiriram a diabetes, mas que por um estresse passam a adquirir essa doença. Então as políticas preventivas de medicina, eu não estou preocupado com a política curativa, eu estou muito mais preocupado com a política preventiva. Eu nunca vi um quadro da sua Secretaria de Saúde mostrando qual a evolução de implantação de políticas de prevenção de saúde no meu município. Eu não vi. De repente a Secretaria tem um belo programa de dizer, por exemplo, de contenção do aumento da diabetes, mas eu nunca vi isso. Quando se chama a secretária para debater tal assunto, nós vetamos. Então, na verdade, eu acho que o Poder Legislativo precisa, na verdade, debater, e nós precisamos, na verdade, lutar, porque a saúde, como a educação, ela tem que atender a população carente do nosso município. Até porque aquela população que tem condições, ela tem o seu convênio médico. Mas nós temos que olhar para aqueles que não têm condições de ter o convênio médico e têm o direito de ter saúde. Nós precisamos dizer que o povo tem o direito de ter saúde. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Declaração de voto. Declaração de voto, concede a palavra ao vereador Antônio Carlos Fenólio. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, prezados munícipes, nós votamos um requerimento aqui. A quem interessa esse requerimento? A quem interessa? Dr. Maurício, autor do requerimento, sócio de uma clínica particular de saúde na nossa cidade, sócio do Dr. Evilásio, quer fazer o quê? Quer denegrir a saúde pública. Não presta para sobrar tudo lá na clínica dele. Mas isso é beabá do raciocínio, doutor Maurício. Doutor Maurício, trazer a doutora Maria José aqui para falar para o senhor das políticas públicas de saúde, vereador Paulo Silas, doutor Maurício não vai acreditar. Ele não acredita. Ele fala que não é verdade. Então é perder tempo de fazer essa ação. E nós precisamos aqui resgatar a história da cidade. Olha, como que era na sexta-feira, que às 5 horas da tarde, fechava o posto de saúde. Saúde era só em São Paulo, vereador Paulo Félix. Só em São Paulo, o vereador Natal lembrou muito bem aqui. E nós temos que dar o crédito, que não sou eu que vou dar o crédito.
Desculpa, é que o alarme nosso está com problema, aí já acionamos. Viu? Não sou eu que vou dar esse crédito, mas é a história, Bela Jorge, que vai dar o crédito. Foi o doutor Fernando, que é médico. O doutor Fernando que modificou esse cenário na nossa cidade. Como vice-prefeito, ele já conseguiu colocar o posto aqui do lado da Toco 24 horas funcionando. Foi o doutor Fernando que está mantendo vários postos 24 horas aqui na nossa cidade. Paulo Silas, o doutor Fernando não foi aquele que iniciou o processo do Hospital Geral do Pirajussara, mas foi o doutor Fernando, prefeito da cidade, que bateu na mesa do doutor Guedes, secretário da Saúde, que queria só fazer o hospital, concluir o hospital de Itapecerica, e fez com que o hospital de Taboão também fosse concluído. Foi o doutor Fernando, como prefeito, que exigiu isso. Então não é possível, as pessoas que estão aqui presentes não compreendem o que passa aqui, o que se passa aqui dentro, qual é o interesse dessas coisas. Falou o Paulo Brito aqui, do Solano Trindade, tem gente com fome, mas nunca Analice Fernandes, doutor Fernando, qualquer prefeito que passou por aqui, ia ser capaz de matar fome com lavagem. Isso não acontece nesse governo. Então não é possível. Isso não acontece em Taboão da Serra. Nós não podemos ficar aqui reféns, à mercê do vereador que vem aqui à tribuna, o vereador Carlos Andrade, e fala assim: foi repassado para a cidade 3 milhões de reais. 3 milhões de reais. Onde foram parar os 3 milhões de reais? Na saúde. Se tiver denúncia, apresente a denúncia. Está aqui uma denúncia do vereador que está passando na minha mão aqui agora. Eu passei nos olhos rapidamente. Eu estava inscrito aqui para vir para a tribuna, senhor presidente. Não vejo um nome de pessoa que se identifica aqui. Nenhum nome. Então, olha, para mim isso daqui, olha, não vale. Isso não vale. Isso não vale para mim. Viu, prefeito? Não tem nome da pessoa. Isso não vale. Não vale. Só qual o nome dos denunciantes. Aqui tem pessoas. Hoje, senhor presidente, hoje tem até serviço público que ensina, que paga para escrever carta. Serviço público, tem serviço público. Então não tem nome. Esse documento que eu recebi não vale aqui. Não vale. Então, tem aqui no Taboão, nós temos que falar claro para todos. Tem no Taboão uma saúde antes do doutor Fernando e uma saúde depois do doutor Fernando. Se a pessoa quiser vir, vamos discutir política pública de saúde, vamos. Tem que melhorar. Mas olha, Central Odontológica, presidente, vereador Natal, Central Odontológica é obra de quem? A conclusão do posto de saúde lá da capital é obra de quem? Olha, os serviços 24 horas é obra de quem nessa cidade? Então não é possível. Nós queremos fazer da nossa cidade o quanto pior, melhor. O doutor Maurício trouxe aqui a semana passada uma crônica de um cronista que carrega na tinta. A mãe, senhor presidente, foi lá no hospital, chegou atrasada. A mãe foi às 4 horas da manhã, só até 7, de onde ela foi. O doutor Maurício veio aqui ler a carta do Inácio Loyola Brandão. Doutor Maurício, o que o Inácio Loyola Brandão entende da nossa saúde? A mãe entende, porque a mãe foi depois levada num outro oculista e não era nada, curou. Entendeu? Curou. Na minha cidade era Dordólio, viu, Berá? Era Dordólio. E a minha mãe colocava, caipira, ignorante, analfabeta, a minha mãe curava com água e sal, salmoura quente e desinchava os olhos. Quantas vezes eu acordei sem poder abrir os olhos? E era a salmoura quente que curava o nosso Dordólio. Pega um caso desse, é a glória. Vamos destruir, vamos confundir, vamos colocar tudo como que aqui fosse a terra de ninguém. Não é verdade. Então não é verdade isso.
aquilo que é possível fazer de benefício, nós temos todos aqui que estar unidos para ajudar. Mas vir aqui fazer mentira, não dá. Onde estão os 3 milhões? Estão gastos na saúde com médicos, com enfermeiros, com equipamentos, com novos postos, que a Moré lembrou bem aqui, um novo posto de saúde no Jardim Maria Helena, que vai ser construído este ano ainda. Isso que é a saúde de Taboão. Por isso votamos contra. Tem a palavra o vereador Jair Cardoso. Vossa Excelência tem 5 minutos. Aqui no meu motivo. No meu motivo. Vamos ser presidente dessa Assembleia, abre espaço na mesa, abre espaço público presente, que vem mais uma vez a esta Casa de Lei participar e acompanhar os trabalhos legislativos. Com relação à minha declaração de voto, com relação ao requerimento 133/2001, o vereador Maurício André requer informações junto à Prefeitura relacionadas ao salário dos servidores. Ninguém me compra. Requer presença da secretária de saúde do município para explanações referentes à área de saúde do município. Já vem um outro, né, complementando. Eu acho que é importante para nós. Não vai mostrar a força na hora do voto. Nós vamos detonar ele na hora do voto. Em relação ao orçamento da questão da saúde, eu tenho aqui em mãos aqui que para a saúde para o ano tem R$ 27.322.933. Isso se dividir por 12 vai dar em torno de 2 milhões e alguma coisa aí por mês. O que o vereador Maurício pede é que justamente como que é feito a manutenção desse dinheiro no mês, e gostaria que a secretária fornecesse essas informações. Caso ela não possa utilizar a tribuna, que então a Comissão de Saúde marque uma audiência pública para uma explanação geral do fato, até que todos possam ter ciência, e nós parlamentares também. E a comunidade que se interessar sobre o assunto, que viesse também participar para ter ciência. Porque o requerimento ele vem de encontro a alguns reclamos da sociedade. Muitas vezes nem no posto do Jardim Helena. Existem alguns dias que a gente chega lá que é uma fila de MPS. Isso. Tem outros lugares também. Tem lá no Santo Onofre. Ah, tá. Você quer dizer em São Paulo? Tá bom. Temos em São Paulo, temos no Imbu, temos em Itapecerica. Temos em vários lugares, mas como eu sou vereador de Taboão da Serra, eu vou lidar com a questão da saúde em Taboão da Serra. Legislar fora da cidade não é o meu mandato. Meu mandato é dentro da cidade. Então eu vou apresentar os problemas da nossa cidade e ver como que a gente pode solucionar os problemas da nossa cidade. Então, mas voltando ao assunto, que é muito importante, voltando ao assunto, existem pessoas que têm problema de saúde. Tem pessoas que têm problema de fala, que fala demais e não consegue ouvir. E quando não consegue ouvir, não aprende nada. E isso faz com que dá uma forte dor de barriga na pessoa, e ela vai correr no posto de saúde e vai se encontrar com uma fila gigantesca, e essa fila ela vai dizer: por que dessa fila, gente? O que bendito governo que fez essa medonha fila? Não consegue entender. Não consegue entender. E aí a gente vem, passa um relatório desse, percebemos que aqui existe, a maioria da Câmara está prestando atenção. Está aprendendo sobre saúde, está avaliando
perguntando se vão ficar a favor do requerimento do vereador Maurício, sim ou não. É uma avaliação pessoal de cada um. Não estão interferindo na questão se é boa ou se é má, mas estão analisando se é pertinente ou não pertinente, para depois eles poderem fazer sua autocrítica e fazer suas cobranças necessárias. Isso é cidadania, isso é participação cívica, isso é integração social, isso é pessoa que quer ver o progresso da nossa cidade. Então é justamente por isso que eu estou aqui defendendo o meu voto. Eu gostaria que houvesse a transparência, e a transparência ela poderia ser promovida de duas formas: ou que a secretária viesse realmente à tribuna e se utilizasse de um tempo, ou então que se marcasse uma audiência pública e a mesma viesse explanar um relatório sobre a questão. Então por isso que meu voto foi favorável. A declaração de voto do vereador Marcos Porta. Vossa Excelência tem 5 minutos para declaração de voto dos termos regimentados. Senhor presidente, nobres pares, imprensa, público presente. Na questão da saúde, eu gostaria de falar um pouco. Eu gostaria de fazer um apelo ao doutor Maurício, como doutor, para trazer propostas que vão somar saúde. Saúde que está bem no país inteiro, nós sabemos disso. Assim como é a questão da segurança. Então, como médico, como doutor, eu quero fazer esse apelo para que o senhor ajude a melhorar mais ainda o que o doutor Fernando tem feito. Agora, gostaria de falar a respeito do sopão, né? O sopão que está sendo falado. Como eu não posso deixar como eu não posso abrir mão da minha via de regra, que é a Bíblia, a palavra de Deus, eu gostaria de usar um toque de uma passagem na Bíblia que fala, senhor presidente, a respeito da multiplicação de pães. O Senhor Jesus, ele uma certa vez, aliás não foi uma vez só, que a Bíblia fala que houve a segunda multiplicação de pães, e ele se encontrava diante de 5.000 pessoas, mais de 5.000 pessoas famintas. E ele pegou 2 pães e 5 peixes, abençoou, multiplicou e alimentou aquela multidão toda. O pão, segundo nós podemos ver em estudos bíblicos, esse pão que o Senhor Jesus multiplicou era o pão mais simples que havia. Era um pão de cevada, um pão simples, mas que alimentou a população toda. É um trabalho social que o Senhor Jesus realizou. Então, eu gostaria de parabenizar as empresas que têm dado esse sopão. Pode não ser lá de primeira qualidade, mas de repente, esse sopão, professor Fernando, pode não ser lá da primeira qualidade, mas é um alimento que vem com a orientação de nutricionistas, é uma alimentação que tem respondido às ansiedades do povo mais carente. Então eu quero parabenizar, quero parabenizar o vereador Caboré, as empresas que têm fornecido esse sopão para a população, e claro, não posso deixar de parabenizar também o governo Fernando Fernandes e o trabalho da primeira-dama, que é o trabalho social. Não é isso? Se nós formos visitar outras cidades que tem por aí e procurar um trabalho semelhante a esse, é difícil encontrar. É difícil. Muito difícil. Então, quero parabenizar as empresas, quero parabenizar o prefeito Fernando Fernandes e a primeira-dama Analice pelo trabalho que estão feito. Quero registrar, só um minuto, por favor, a presença do nosso querido Ratinho do Ibu e saudar o nascimento do jornal Ratual. Vida longa ao jornal, viu, Ratinho? Você é uma pessoa que contribui muito, é uma pessoa polêmica, uma pessoa que tem suas próprias posições. A Câmara Municipal deseja longa vida ao seu jornal e se junta aos demais jornais aqui da região na árdua tarefa de informar a nossa sociedade e o povo da nossa região. Parabéns
a todos os jornalistas, a todos os membros da imprensa, a todos aqueles que fazem a notícia aqui na nossa região. Pela ordem, nosso vereador Dr. Maurício. Nos termos do artigo 102, concedo a palavra por 5 minutos ao Dr. Maurício para a comunicação da liderança. Bom, senhor presidente, nobres pares, eu gostaria da atenção das senhoras, um minutinho, que eu vou falar sobre alguma coisa sobre a saúde da cidade, a política, porque saúde não é coisa que faça política em cima de saúde. Nós vamos falar a coisa que está acontecendo. Eu faço política o dia inteiro, não é sobre saúde. Me dá licença, só um minutinho. Vou explicar para vocês. Olha, a Organização Mundial de Saúde, senhoras, ela preconiza, viu, professor Fernando? A Organização Mundial de Saúde preconiza um leito que tenha numa cidade para cada 250 habitantes. Perfeito? Nós temos aqui na cidade, em média, 250 mil habitantes. Então, não, tudo bem. Então, pega o seu salário e vai lá e coloca mais leitos nos hospitais que a gente agradece. Não, eu já vou dar a proposta que ninguém está me dando palmas. O povo que já tem, então ajuda a melhorar. Vereador, eu peço a Vossa Excelência que num debate também com o público, o senhor desenvolva o seu raciocínio sem entrar em debate com o público, por favor. Então, a Organização Mundial de Saúde preconiza um leito para cada 250 mil habitantes. Se temos 200 mil habitantes na cidade, e o Hospital Pirajussara tem 242 leitos, dá uma média, mais ou menos, de 960 leitos que precisaria a cidade, ok? Então, se nós temos 242 leitos em funcionamento na cidade, e nós precisaríamos de 960, nós estamos com déficit de leitos na cidade. E o Hospital Pirajussara não atende só a população de Taboão. Ele atende 30% de Taboão, é a lei lá, 30% do Imbu e 40% do plantão controlador do DIR 5, que é de Osasco. Então ali tem internado pessoas de Taboão da Serra, pessoas do Imbu, é 30%, e pessoas de Carapicuíba, de São Paulo, de Barueri, de Cotia, de várias regiões que o plantão controlador dá, dependendo da urgência e da emergência do caso. Então, nós estamos aqui na cidade, senhores, por isso que existe a fila, tanto no hospital como nos postos, porque nós estamos na cidade com um déficit de mais ou menos 700 leitos hospitalares. Então, o que tem na cidade não atende a demanda que precisa. E não é leito, só leito cirúrgico. Há 6 anos atrás atendia? Não, eu vou explicar para a senhora. Né? Dá licença. A fila você não acha que era maior? Não. É? Eu vou explicar para a senhora. Não é daqui. Então o senhor mora lá. Por que há 6 anos atrás não acontecia isso? Porque não tinha, dá licença, não tinha o Hospital Pirajussara. E a Hércia 12, que antigamente era em Itapecerica, encaminhava os pacientes para os hospitais de São Paulo, para o Hospital São Paulo e para o Hospital das Clínicas. Então, era atendido isso daí. Hoje, para a pessoa ser encaminhada para o Hospital das Clínicas... Paulo, por favor, vamos garantir a palavra do vereador Santos. Então, pastor Porta, nós, como membro da saúde, como membro da comissão de saúde, vou dizer para o senhor, a proposta certa é essa. O Hospital Pirajussara é um hospital de primeiro mundo. Funciona maravilhosamente bem, os pacientes que estão lá são atendidos. Eu estive ontem de manhã lá, o Ismael de Macedo estava lá, e a vereadora Arlete também estava. Eu estive na inauguração da brinquedoteca que foi inaugurada ontem de manhã no hospital. Então o hospital é de primeiro mundo. O que nós precisamos, meus senhores, é lutar para um novo hospital. Já começar uma luta para um novo hospital. O hospital atende muito bem. Só que ele, infelizmente, para a população que nós temos, é uma população muito grande. Nós vamos iniciar. É isso.
Nós vamos. Certo? Então, o senhor vai atender no hospital, por favor. Não vai atender no hospital particular, não. É no público. É no gostaria que o meu tempo fosse. Eu não vou falar enquanto tiver pessoas falando com direito. Por favor, vereador, sua palavra está garantida. Obrigado. Você tem 1 minuto. Eu preferia ter mais tempo. Então, senhores, nós precisamos de uma luta na cidade para aumentar os leitos hospitalares. Essa é uma luta não desse vereador, não do professor Benoni, que é da Comissão de Saúde. É uma luta da população, como foi a luta da população e da igreja para fazer aquele hospital. Isso não quer dizer que vai ser feito um hospital e ninguém vai cobrar um hospital nessa administração que não dá tempo de fazer. Isso é para precisamos mais. A senhora, a população não pode ficar contente apenas com o hospital. Nós temos que ter mais hospitais e mais postos, professor Tenório, atendendo 24 horas, como o senhor disse aqui, para contemplar toda essa população que, infelizmente, ela cresceu e nós somos uma das cidades de maior densidade demográfica do país. Não é do estado de São Paulo, do país. Então nós temos uma população muito grande, um aglomerado de população muito grande, e isso precisa, na saúde, mais postos e mais hospitais. Obrigado. Ordem do vereador Valmir, restam pela ordem do vereador José Luiz Eloy, em seguida o vereador Valmir Caboré Bandeira, em seguida o professor Tenório. Com a palavra por 5 minutos, ilustre vereador José Luiz Eloy. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, ouvi atentamente os meus pares, senhor presidente, e não pude deixar de ver essa tribuna também manifestar o meu posicionamento com relação a esse requerimento e a situação do nosso país. Primeiramente, eu gostaria de iniciar meu pronunciamento dizendo o seguinte: seria outra discussão nesse parlamento, senhor presidente, se não houvesse uma articulação com pensamentos quadrados, uma articulação muito grande, inclusive do prefeito Fernando Fernandes, para que existisse hoje, senhores, o hospital regional. Já imaginou, vereador Maurício, quando o senhor não era vereador, quando o senhor não tinha atuação aqui ainda, o senhor não teve a oportunidade de participar da luta que foi para trazer o hospital regional para a nossa região? E o senhor está certo quando o senhor coloca que é um percentual para Taboão, um percentual para Imbu e para a região? Nesse aspecto o senhor está correto. Agora imagine o senhor se não houvesse esse hospital regional. Imagine o senhor se não tivesse articulação, e aí nós temos que reconhecer, vereador Maurício, todos os que participaram do movimento pró-hospital geral, que nós chamávamos à época, mas a participação decisiva do prefeito Fernando Fernandes, enquanto prefeito do PSDB, articulado com o governador Mário Covas, à época. Se não fosse a participação decisiva do prefeito Fernando Fernandes, pode ser que esse hospital estivesse lá apenas o esqueleto, apenas os blocos, sem janela, sem pavimento, sem nada, sem absolutamente nada. Então temos que reconhecer. Temos que reconhecer ainda que a saúde mudou bastante, que a demanda, inclusive, doutor Maurício, o senhor como médico deve saber muito melhor que qualquer um de nós aqui, vereadores, pelo fato do senhor ser médico, que a demanda também cresceu e muito. Em contrapartida, se o senhor pegar Taboão da Serra, o que era Taboão da Serra na saúde, 6, 7 anos atrás, e o que significa Taboão da Serra com relação à saúde hoje, o senhor vai ver que é uma disparidade muito grande. Então, o prefeito Fernando Fernandes, enquanto prefeito e como médico também, atuou dentro das condições que lhe é permitido, dentro das condições do orçamento, professor Tenório. Ele investiu pesado na saúde e foi buscar recurso fora, o que foi decisivo, inclusive, para muitas questões que aconteceram na área da saúde. Com relação à questão da sopa, eu só tenho a dizer o seguinte: a Analice está de parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo. Agora, incomoda muito, senhores vereadores. Incomoda muito porque nós sabemos que é uma candidatura aí posta, não oficial ainda, mas
deve representar a nossa região, que nós temos necessidade de um deputado na nossa região. Analise pelo trabalho que vem desenvolvendo à frente do serviço social. Na área social está incomodando muita gente. Por quê? Doutor Maurício, se o senhor andar no Trianon, andar naquela região, na periferia da nossa cidade, se o senhor andar na periferia da nossa cidade, o senhor vai ver que a situação é muito difícil. Tem gente que não tem o que comer, doutor Maurício. Então não é justo vir a essa tribuna e criticar uma sopa. Seja a sopa, eu sei que é de boa qualidade, mas seja, eu estou falando do senhor, porque eu estou falando da saúde, e a saúde está ligada intrinsecamente à alimentação, como o senhor mesmo disse aqui. Então, não é certo, não é justo, não com a política, não com o prefeito, não com os vereadores, mas com o povo que recebe a coisa. Porque ali está alimentando a família, está alimentando os seus filhos, as mães, as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que não têm dinheiro para se alimentar e está sobrevivendo daquilo, meu senhor. Senhores vereadores, podem criticar, podem fazer a crítica que quiserem, mas podem ter certeza, a prefeitura vai continuar desenvolvendo a nossa cidade. O prefeito vai continuar trabalhando, a Analice vai continuar à frente do serviço social, dando o mínimo de dignidade que esse povo merece, e é assim que vai ser, e cada vez melhor. Muito obrigado. Olá, meu governador Valdir Caboré Bandeira. Sendo artigo 102, peço para que o vice-presidente assuma a presidência dos trabalhos para que eu possa falar representando o líder da bancada do PSD e a bancada do PSD. O vereador passa a palavra ao vereador Paulo Souza Félix para fazer uso da palavra. O senhor tem 5 minutos. Senhores parlamentares, representantes da imprensa aqui presentes, lideranças, munícipes, funcionários públicos, comunidade lá da Rua Irati, do Trianon, senhoras e senhores, eu quero vir a essa tribuna, eu quero recuperar uma parte da história de Taboão da Serra, porque ali onde é a Rua Irati, atrás da antena da Rádio Capital, onde é hoje a antena da Rádio Capital, outrora ali foi um lixão. E esse lixão existiu por muitos anos ali. Era um horror. E eu quero contar uma história de muitos meninos pobres daquela época que iam no lixão pegar papelão, pegar cobre, fuçar lá o lixo, que vinha os lixos do Ceasa. Tinha até uma agenda lá. Segunda é o lixo do Ceasa, terça é o lixo da Metafil, quarta é o lixo lá da Quibão. Tinha toda uma agenda do lixo que ia lá. E muitos meninos pobres compraram seus primeiros cadernos, compraram seus primeiros sapatos, compraram sua primeira roupa lá no lixão. E era um trabalho digno. E muitas crianças comiam metade da maçã que vinha do Ceasa, que estava meio passada, comia aquela metade, cortava aquela metade passada e comia a metade boa. Estão vivos até hoje, e um deles está aqui falando com vocês. Eu estou aqui, e sou testemunha da história. Isso não diminui ninguém. Porque hoje nós vivemos no Brasil uma situação terrível, devido ao desemprego, devido à questão do salário mínimo, aos baixos salários, etc. Temos famílias onde as mães são chefes de família, que elas são pai e mãe, e tem que trabalhar o dia todo para trazer o sustento para casa quando consegue emprego. Mas, essa questão da alimentação, eu acho que tem pessoas que ao invés de amaldiçoar a treva, tem que trazer a luz. Não adianta amaldiçoar a escuridão. Não
adianta dizer que a coisa está ruim, porque eu conheço, eu fui lá, eu não ouvi falar, eu fui na Fila do Sopão, lá no Samoídes, lá no acampamento do Sítio das Madres. Quem mandou carta pro E eu vi, não recebi carta não. Eu quero ver. Aqui não. Aqui eu não mato a cobra e mostro o pau. A gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Não adianta mostrar o pau. Nós temos. Quando foi cortado os eucaliptos da Rua Irati, não recebi carta nenhuma. Eu sei que o povo aprovou. E doutor Maurício, para acabar, para diminuir a fila da saúde, sabe o que o senhor tem que fazer? O que nós temos que fazer? Não é somente diminuir a fila, é acabar com o esgoto que corre a céu aberto lá no meio da área. Não adianta só ter posto de saúde. Nós temos que combater o mal pela raiz. E agora está vindo a verba do Habitat Brasil 20, que vai fazer uma revolução naquilo lá, que vai tirar famílias que moram na beira do esgoto para fazer lá uma avenida, praça, lazer. É isso que vai trazer saúde para o povo. São medidas como essa, 10 milhões de reais do governo federal, reurbanização. O que vai levar saúde para o acampamento no Sítio das Madres é tirar o povo dos barracos de madeira, do meio dos escorpiões e colocar em casazinha para morar. É assim que nós vamos resolver também a questão da saúde do nosso município. E mais, doutor Maurício, será que se nós lotarmos um ônibus lá no Trianon e colocar na sua clínica particular, o senhor atende de graça? O senhor atende? Não vai atender. Porque nesse país, doutor Maurício, quem tem dinheiro paga a saúde. Quem não tem que ficar fila mesmo. Essa é a realidade que nós vivemos e nós temos que mudar isso. Mas nós vamos mudar com propostas. Eu convido a oposição com um debate de alto nível. Vamos fazer proposta para melhorar a saúde. E vereador Carlos Andrade, eu quero me dirigir a Vossa Excelência. Elegemos o mesmo partido e chamo aqui o doutor em teologia, nosso querido pastor Marco Porta, vereador Carlos Andrade. Tem uma passagem na Bíblia, eu não me recordo qual, até porque eu não sou o mais estudioso aqui das escrituras sagradas, mas tem uma parte da Bíblia que diz assim: o que faz mal ao homem não é o que entra pela boca, é o que sai da boca que faz mal ao homem. O que é isso? Isso sai do espírito, sai da alma, o que sai da boca. Então nós temos que ter que tomar cuidado com o que nós falamos, com a sua tolerância, senhor presidente. Porque eu já ouvi essa história da lavagem, vereador Carlos Andrade, lá no Samoídes. Eu já ouvi a história da lavagem no acampamento Sítio das Matas. Eu já ouvi a história da lavagem lá no Parque São Joaquim. Eu já ouvi essa história que o povo come lavagem em vários cantos. E o nosso povo não come lavagem, não. O nosso povo não precisa das migalhas que caem da mesa dos poderosos. O nosso povo quer ser tratado com dignidade. Então eu peço a Vossa Excelência que vamos juntos lá. Eu vou junto com o senhor. Vamos lá, vamos ver. E se tiver crítica, vamos melhorar. Mas não vamos usar dessa tribuna para destruir trabalho sério. E eu quero finalizar, senhor presidente, dizendo: benditas as pessoas que dedicam o seu tempo aos pobres, aos excluídos. Benditos aqueles que vão no dia de sol e de chuva levar sopa para o povo lá na fila. Benditas essas pessoas. Vamos elevar o nível do debate, senhores vereadores. Presidente, eu passo a palavra ao vereador pastor Marco Porta, no artigo 102, e convido o vereador Paulo José para responder os trabalhos dessa casa. Senhor presidente, nobres pares, imprensa. Quando nós viemos aqui, quando nós viemos aqui,
pedir a vossa contribuição para a saúde, pedir propostas, como o senhor veio aqui, colocou aqui algumas propostas. Por favor. Então, quando nós viemos aqui, doutor Maurício, pedimos ao senhor, na qualidade de doutor, para vir aqui, dar algumas contribuições, algumas propostas em relação à saúde. Eu quero deixar claro que não foi para querer chamar a atenção do senhor de alguma forma, não, pelo contrário. Até porque o senhor é técnico no assunto, o senhor é médico, o senhor é doutor. Então o senhor vai usar as armas que o senhor tem para poder usar, não é isso? Até porque a administração do Dr. Fernando Fernandes, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho acompanhado, tem sido para quê? Para a melhoria da população. Ele governa para o povo. Então tudo o que for para somar, tudo o que for para acrescentar, é bem-vindo. Eu acho que isso é muito mais válido do que usar da tribuna e atacar a administração, e falar mal da administração, enfim. Então, foi nesse sentido que eu pedi ao senhor que viesse aqui e desse a sua contribuição. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu fui eleito aqui na casa como presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública. Eu não sou técnico no assunto. Eu não sou técnico no assunto. Eu não sei nada de segurança. Mas não é por isso que eu vou criticar um ou outro. O que nós temos procurado fazer como presidente da comissão? Temos procurado usar as armas que nós temos, que é a palavra de Deus, que é a oportunidade que nós temos de reunir um povo aqui uma vez por semana, convocá-los para oração, professor Fernando, para orar, para falar com Deus. Até porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz que tudo o que nós pedirmos a Deus no nome do Senhor Jesus, Ele nos atenderia. Então vamos falar, não é, presidente? Vamos orar, não é? Vamos falar de Deus, vamos ler a Bíblia, vamos chamar a população para vir aqui à Câmara, como tem vindo, como a população tem vindo. E tem, o vereador Jair aqui, outro dia nos deu a honra da sua presença aqui em uma das nossas reuniões de oração. Não é isso, vereador Jair Cabeça? Eu quero até agradecer de público aqui a presença dele, veio, colaborou conosco, né, participou aqui. Então, eu acho que nós devemos somar em tudo. A administração, a saúde, a segurança está perfeita? Não, não está. No país inteiro. Até porque a própria palavra de Deus nos mostra que o único governo perfeito será o do Senhor Jesus. Não tem outro. Não é isso, doutor Paulo Silas? O único governo, o senhor sabe disso. O único governo que será perfeito e que não terá oposição nenhuma, não terá nada o que dizer contra, será o governo do Senhor Jesus. Então, por enquanto, não vou. O vereador Cabaré está perguntando se os demônios vão fazer oposição. Não vão. Não porque eles estavam amarrados, né? Mas Então, por favor, vamos ouvir a palavra do nosso pastor, vereador Marcos. Então, vereador Paulo Silas, não haverá até o governo do Senhor Jesus ser estabelecido, não haverá governo perfeito. Então nós estamos aqui procurando acertar. O doutor Fernando Fernandes, prefeito, a Analice Fernandes como primeira-dama, como a secretária do Bem-Estar Social, nós pastores, nós vereadores aqui, não é isso? Nós estamos tentando acertar. E tudo que vier para somar será bem-vindo.
Então, mais uma vez, vereador, doutor Maurício, é bom quando o senhor sobe aqui e nos dá aula de medicina, ou melhor, nos dá aula de como melhorar a saúde. Então, ajuda a gente aí. Existe. Eu quero fazer aqui uma... Eu gostaria aqui, presidente, de parabenizar o senhor, porque o senhor lê a Bíblia. Isso me deixa muito feliz. Realmente, o Senhor Jesus, ele disse uma certa vez, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai da boca. O Senhor Jesus, ele disse isso, está escrito no livro de São Lucas, Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, eu vou ver o versículo lá do senhor, tá bom? Obrigado. Quero registrar a presença do Ademir, do Jornal da Semana, muito obrigado pela presença, e do Rodrigo, da Revista do Taboão, também muito obrigado, Rodrigo, pela presença. Concedo a palavra ao ilustre vereador Antônio Carlos Fenório. Nos termos do artigo 102, Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, prezados munícipes, pastor, estava olhando aqui, aprendendo com a sua fala, mas olhei ali, olha, e morreu pregado na cruz. E não tem oposição. Imagina nós aqui, nós simples mortais, cheios de defeitos, como seremos crucificados dioturnamente, não é verdade? Mas eu quero aqui, senhor presidente, o vereador Maurício fez uma exposição aqui de números. O que a Organização Mundial de Saúde defende, o que ela apregou. Faltou o doutor Maurício acrescentar onde é que no Brasil atende-se aos índices da Organização Mundial de Saúde. Não conheço. Faltou esse dado, faltou essa parte. O doutor Maurício colocou aqui que nós temos 200 mil habitantes e temos 242 leitos. Doutor Maurício, antes do doutor Fernando, nós tínhamos 180 mil habitantes. Sabe quantos leitos? Zero. Agora, nós temos 242 leitos. E nós encampamos essa proposta. O senhor tem que aumentar outros hospitais. Tem que trazer mais serviços de saúde para a cidade. Está pronta a saúde nossa? Não. Precisa perseguir com uma saúde melhor? Lógico que sim. Proposta colocada aqui pelo Jair, de fazer uma reunião pública aqui com a secretária da Saúde, vereador Jair. Quando o senhor estava na tribuna, já me dirigi lá ao Ismael Macedo, que é membro da comissão junto comigo, e nós vamos discutir isso dentro da bancada de situação para discutir essa proposta, de trazer a secretária para discutir essa questão aqui. Quero ainda, senhor presidente, na área da saúde, dar um testemunho pessoal. Final do ano passado, só olhando aqui para os meus cabelos, todo mundo vai perceber, o seu Zé Martins está ali também, mas no final do ano passado tinha uma campanha conjunta entre a rede municipal, entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Hospital Geral do Pirajussara sobre o câncer da próstata. Câncer de próstata. E eu fui lá fazer. E olha, fui fazer sem nenhum companheiro junto, sem ninguém, e fui como um comum, e me esconderam de que eu era vereador. Eu não queria que ninguém soubesse que eu era vereador. E entrei lá aqui no Piratada, levou uns 15 ou 20 minutos para que eu fosse atendido, preenchi minha ficha. A hora que eu falei o nome, a moça que estava escrevendo, irmão, Fenório, ela... Ah, mas o senhor é o vereador? Sou. Mas o procedimento continuou o mesmo. Eu fiquei depois na fila, lá no 5º lugar que eu estava no 5º lugar da fila, doutor Maurício. Foi colhido ali no posto de saúde, não de mim, de 4 pessoas que estavam na minha frente. Eu disse, 4 pessoas colheram sangue, fizeram o meu exame na hora da diabetes, encaminharam o meu exame de próstata, do sangue para a minha próstata, e me deram o resultado do meu exame de pressão. Olha, eu tenho plano particular de saúde. E nenhuma vez que eu fui procurar meu plano, eu fui atendido em 20 minutos. Eu levei mais de hora no meu plano onde eu pago. Hoje, está no hospital, fazendo um exame, fez uma cirurgia de próstata,
ex-presidente dessa casa, o vereador Saide Jorge Moraes. Foi uma cirurgia de próstata que ele fez agora, esses dias, detectado onde? Na rede pública de saúde de Taboão da Serra. Ele foi também nessa campanha e lá no Hospital Geral foi detectado e ele fez. E o professor Saide é uma pessoa que também tem plano particular de saúde. Entende? Então tem possibilidade até de pagar um serviço melhor. Foi aqui, na rede pública de Taboão, no Aquiratada, lá no Hospital Geral do Pirajussara, onde eu fui depois encaminhado. Fui lá no Hospital Geral, doutor Maurício, passei pelo exame da próstata, né? E foi legal, e está tudo em ordem, atendido como todas as pessoas na fila lá e tal, e não demorei mais do que 40 minutos no hospital, fiquei uns 40 minutos lá. Então, nós precisamos diferenciar o que é saúde pública e o que não é. Então, doutor Maurício, nós precisamos discutir a saúde por todos os ângulos. Nós temos aqui no estado do Taboão um investimento do BNDES na saúde. O Banco Nacional de Desenvolvimento Social, ele investe naquilo que dá resultado para o social. Sabe onde está sendo investido, doutor Maurício, onde foi capitalizado esse dinheiro? Por o nosso deputado federal, doutor Evilásio. Sabe para gastar onde? Na clínica dele, na clínica pessoal, particular. A juros muito baixos. A informação que nós temos é que lá tem dinheiro do BNDES. Então, não é possível. A informação errada? Lá não tem empréstimo. Nós vamos então verificar se tem, porque parece até que tem uma placa lá do BNDES. Tem até a placa, porque o BNDES exige que se coloque a placa. Cadê a placa? Tem uma placa lá do BNDES, essa informação da foto que tem nos jornais. Então, nós temos que discutir todas essas questões, para que a gente não possa, doutor Maurício, acusar de uma coisa e é outra. Então nós temos aqui uma saúde, doutor Maurício, que precisa melhorar muito. Mas não é a pior saúde do mundo. É uma saúde que está encaminhada com responsabilidade. Nesse sentido, senhor presidente, agradeço a tolerância de Vossa Excelência para colocar também que antes do doutor Fernando eram 0 leitos aqui, hoje 242 leitos. Muito obrigado. Senhor, nós estamos com o tempo esgotado. Então, mas só um minuto. Agora a votação já está encerrada. Só será permitida declaração de voto, porque é para. Não, já encerrou o horário do normal da sessão. 20 horas se encerra. A única coisa restante é o processo de votação. E o processo de votação se encerra com a declaração de voto. Então, se houver vereadores que não declararam o voto e quiserem fazê-lo, a presidência concede a palavra ao vereador Ismael Macedo. O presidente Ismael Macedo fica presente para a declaração de voto. Vossa Excelência tem 5 minutos para declarar o voto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhora presente. Venho aqui declarar meu voto contra a indicação do vereador Maurício, que ele faz parte da Comissão de Saúde, junto com comigo, o vereador Antônio Carlos Fenômeno. Só que o doutor Maurício, ele sendo um especialista no ramo, ele nunca convidou nós para participar de nenhuma visita nos postos de saúde e nos pronto-socorro. Mas ele vai quando quer e a hora que quer. Porque ele tem muito conhecimento junto com os médicos dos postos de saúde. Outra das condições que ele é vereador e nada impede de ele visitar os postos de saúde. A gente sabe que a saúde é uma luta. Está aí a Terezinha, está aí o Jair, a gente tanto lutou junto na igreja, né, Terezinha? E hoje a gente vê esse avanço na saúde. Precisa melhorar, claro que cada vez o Taboão da Serra está crescendo e alguma coisa tem que ser feita.
Quanto mais tempo passar, mais lei tem que ser criada. Quando doutor Maurício, eu e o professor Fenório aceitamos seu convite qualquer dia, qualquer hora, para a gente sentar e discutir saúde. O senhor, como médico, serve para ser nosso professor, uma Fenório como uma professor, serve para ser professor nosso também na área da educação. Então fica o convite para Vossa Excelência, a hora que quiser sentar comigo e o Fenório, para a gente discutir saúde, a gente está pronto para isso. Uma coisa que eu quero falar para vocês, que eu sou um dos pacientes que mais frequento é o pronto-socorro da Antena. Porque eu tenho um problema de garganta, bronquite, e chega essa época, quando muda o tempo eu mudo junto. E o local que eu vou é no pronto-socorro da Antena. Porque é para valorizar a saúde do nosso município. E eu vou igual um município qualquer. Eu chego lá, eu pego a fila, eu passo minha ficha sempre no banco, vou lá, tomo minha inalação, tomo minha injeçãozinha e vou para casa. Tá? E faço visita aos postos de saúde e aos pronto-socorro também. Nossa maternidade, que ninguém fala, porque é uma coisa de primeiro mundo, deveria ser mais divulgada. Mas nós temos uma maternidade que é uma coisa de primeiro mundo, né? Está aí a filha do Paco, que nasceu lá. Eu até brinquei com o Paco no dia que ele estava lá vendo a sua mocinha nascer. E ele estava muito ansioso para ver a garota. Eu ainda brinquei com ele. E eu estava fazendo uma visita dentro da maternidade. Está o Paco aí que pode confirmar. E eu faço isso todo mês. Eu vou na maternidade, visito a maternidade, converso com as mães. E hoje a gente tem uma média de 10, 11 partos por dia na maternidade do município. Por isso foi reeleito, né, Senhores parlamentares, para não alongar essa parte da sessão, nós vamos suspender o intervalo regimental, garantindo pela ordem do vereador Jair Cardoso na abertura dos trabalhos, também do vereador Paulo Silas. Suspendo os trabalhos por 15 minutos para o intervalo regimental. Está suspensa a sessão. Pela ordem, senhor presidente. Solicito ao senhor secretário para que faça a verificação da presença dos senhores parlamentares. Senhores vereadores, Fenório, Arnete, Charles, Ismael, Jair, Marco Porta, Maurício, Natal, Olívio, Savazzi, Paulo Félix, Paulo Silas, Caboré, Paulo e Leonardo. Havendo o número legal, está aberta a sessão. Está instalada a ordem do dia. Vamos registrar a presença da Dona Vilma, do Liceu Charles, do SP Repórter. Muito obrigado pela presença. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura dos projetos da ordem do dia. Senhor presidente, por favor, uma reunião de liderança de 5 minutos. Suspenda a sessão por 5 minutos. Suspenda a sessão. Peço, por favor, que marque o tempo para a suspensão dos trabalhos. Vai votar hoje. Então tira lá o seu. Vai votar na não? Olha o presidente falando não. Vai votar? Pô, Maurício, tem que prestar atenção no presidente. Não, nós só acabamos de falar lá. Eu não falei nada. Tá doido, não? Você é doido da cabeça? Eu não falei nada.
Consiga o seu secretário para que faça a verificação do quórum. Senhores vereadores, Tenório, Arlete, Carlos Andrade, Ismael, Jair, Marco Corta, Maurício, Natal, Uribe, Savassi, Paulo Félix, Paulo Silas, Taboré, Walter Paulo, Elaine Mesa Costa. Vendo o quórum regimental, está aberta a sessão. Está instalada a ordem do dia. Pela ordem do vereador Valmir Caboré Bandeira. Senhor presidente, na reunião de lideranças, ficou acertado que se pediria vista e todos os projetos ficariam para discussão na próxima semana. Certo? Antes de fazer o encaminhamento do ilustre vereador, queremos registrar a presença do nosso caro amigo Mário da Folha do Pirajuçara. Muito obrigado pela presença. Também do secretário de Habitação e Desenvolvimento, engenheiro Tadeu. Obrigado pela presença. E ainda a presença dos ex-vereadores Vinícius Moraes Silva e José Martins Ribeiro. Também do Santão, lá do Jardim Maria Helena, 31 anos, só de Maria Helena. E também de diversas lideranças que prestigiam aqui o nosso trabalho, de Macida, Ceará, Leme, Santiago, Santos, todas as demais que acompanham, a assessoria dos senhores vereadores, que acompanham o mandato dos seus parlamentares, na Aparecida, lembrado aqui do vereador Antônio Carlos Sonoli, primeira-dama do Legislativo, atendendo aos apelos aqui da Legislativa, registrando a presença. Retribuir a gentileza. A votos, pedido do ilustre vereador Valmir Bandeira para que seja oficiado o pedido de vistas por 5 dias, consulta o plenário. Vistas por 5 dias da pauta. Favoráveis permanecem como estão, contrários queiram manifestar-se. Aprovado o pedido de vistas por unanimidade. Consulte seus secretários, temos oradores inscritos. Não há orador inscrito, senhor presidente. Paulo Silas. Comunicação da liderança por 5 minutos, nos termos do artigo 102, do vereador Paulo Silas. Só comunicar Eu sou presidente dos vereadores, eu queria apenas fazer um apelo. O assunto que eu queria debater, não vou debater em respeito ao acordo, mas o que eu quero pedir aqui é que o poeta Mané do Café tem uma reivindicação. Eu acho que deve ser, no mínimo, merecer a atenção dos nobres pares, tendo em vista que ele é uma pessoa sempre ressaltada aqui nas sessões. Ele fez uma poesia específica para a Semana Santa e não está tendo a oportunidade de discutir a sua participação no secretário de Cultura. Então, os senhores que têm ligação com o governo, olhem a poesia, percebam e façam essa intercessão, essa participação. Então, essa comunicação que eu gostaria de fazer, porque também não adianta a gente ficar elogiando as pessoas e a pessoa querendo uma oportunidade. É isso, presidente. Obrigado. Senhoras e senhores, nada mais a menos a ser tratado. Queremos agradecer a presença de todos, desejar um bom feriado, uma boa Páscoa, que a paz do Senhor esteja convosco, nas lares, nas famílias de todos. Declaro encerrada esta sessão. Está encerrada.